Eu quero ensinar para você aqui algo diferente sobre ansiedade e depressão, que vai dar uma virada de chave na sua vida. Marco, quem é você? Eu sou especialista em raízes emocionais, fiz diversos cursos, mas não tô nem aí para isso. Eu quero te ensinar, então para o que você está fazendo, tá? Abra tua mente e teu coração, porque o que eu vou te ensinar aqui você nunca aprendeu em lugar nenhum. Lugar nenhum. É por isso que todas as pessoas que vêm até mim, elas conseguem ser transformadas na ansiedade, na depressão, ser curadas realmente, porque elas entendem, elas tomam um negócio chamado consciência do que elas são, quem elas são e como se libertar daquilo. E logicamente, cada um faz o que quer da vida. Então se você quer aprender, fica um pouquinho comigo aí. Mas antes disso, se inscreva no canal aí, por favor. Aperte o joinha, deixe seus comentários. Quanto mais você fizer isso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, você vai estar ajudando mais pessoas a se libertar da ansiedade e depressão. Se você não fizer isso, você já começa sendo uma pessoa egoísta. E tá tudo bem com isso, mas fica aqui mesmo assim que eu quero ajudar você a quebrar esse vínculo e transbordar na vida de outras pessoas também. Vamos lá. O que é ansiedade e depressão? Se eu parar, der um pause aqui e você pensar, você vai pensar em N coisas, mas a maioria das pessoas não sabe o que é ansiedade e depressão. E de uma maneira muito simples, eu quero explicar. Ansiedade e depressão é uma ânsia, A depressão é uma pressão interna, mas não dos seus órgãos. Pressão interna emocional. E a ânsia que causa a ansiedade é uma ânsia. Sabe quando você está com aquela ânsia de que você quer ser completo em alguma coisa, que você quer se sentir de uma maneira diferente? Essa ânsia é uma ânsia da tua alma. Calma aí, Marco. Calma aí. Calma e vou te explicar. A ciência, hoje todo mundo busca a solução rápida pela ciência, ou seja, medicamentos, longos períodos de terapia. Mas isso não te ajuda a descobrir a raiz por trás da ansiedade e da depressão. Ou seja, a ansiedade e a depressão é como se fosse uma febre, onde você vai ter que ir no médico, exemplo, estou com febre agora, no Brasil teve vários casos, pelo menos na minha região, vários casos de dengue, exemplo. Então a pessoa começou com febre, vai adiantar tomar antipirético? Não, a febre continua. A ansiedade e a depressão é uma febre, ela continua se você não descobrir a causa raiz por trás disso. Então você ia no hospital, fazia o teste, opa, tá com dengue, aí dava os medicamentos corretos para que você possa curar. Uma criança é a mesma coisa, tô com febre, a criança está com febre, você leva no médico, infecção de garganta, infecção de ouvido. Ou seja, a causa da febre era a infecção de ouvido, a dor de garganta na criança, correto? A ansiedade, a depressão, as síndromes e os transtornos, Marco, e o burnout, e o borderline, é tudo febre. Se você não entender isso aqui, você nunca vai conseguir curar o que está com você. Nunca. Então, nunca mais esqueça. Eu não posso mais focar no problema. Esquece o borderline, esquece o burnout, esquece a ansiedade e a depressão. Como assim, Marcos? Esquece, eu tô vivendo uma pilha aqui. Calma, eu quero que você entenda. Esquece isso porque, olha só, já vou quebrar algumas barreiras. Não é genética, tá? Não é genética. Marco, é ambiente? Não, o ambiente ele acabou desencadeando isso dentro de você, mas o problema não é o ambiente, tá? É sim, lógico, se tiver num ambiente agradável vai ser melhor, mas o problema é que o ambiente desencadeou. A minha profissão tá não sei o quê. Não, você já tinha isso dentro de você, a profissão ela desencadeou. É isso que você tem que aprender, é por isso que comigo você vai resolver todas essas tretas suas aí. Então olha só, por que eu pedi para você parar de focar no problema? Porque quando a gente só foca no problema, a gente não foca na solução. É aí que tá o grande problema. Ou seja, a ansiedade, a depressão, as síndromes, que esses trem tudo aí, são a febre. Tá? E você tá tomando remédio para febre. Você não tá buscando a causa raiz. E tem o grande problema. É por isso que quando eu ajudo as pessoas, eu trabalho com a ciência, mostrando a ciência, mas a espiritualidade junto. Não tem como elas andarem desunidas. Até porque a ciência, ela quer provar a espiritualidade. Exemplo, ela quer provar a existência de Deus, né? Exemplo, quer ver? Mas eu vou dar uma tranquilidade aqui. Por que chama ansiedade? É uma ânsia da tua alma. Vou mais a fundo. A depressão é uma pressão interna. Vou mais a fundo ainda. Hoje a ciência chama um negócio chamado epigenética. Sabe o que é epigenética? Exemplo, epigenética quer dizer que nós, tipo eu, carrego de mim até a quarta geração, falam que até mais hoje, mas até a quarta geração, às vezes eu carrego algumas programações, mas não é genética, chama-se epigenética, ou seja, eu aprendo com meu pai a ser do jeito que eu sou,
porque meu pai aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele. Deu para entender ou não? Isso virou um ciclo, isso chama-se de epigenética, ou seja, não tá no meu sangue, tá na minha mente. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, a epigenética que a ciência falou agora nesses últimos 50 anos, a Bíblia falou há mais de 2.500 anos. Êxodo capítulo 20, verso 5, Deus falou assim, que às vezes nós carregamos os pecados dos nossos pais até a 4ª geração. O que é carregar os pecados? São os bloqueios emocionais. Exemplo, meus pais fizeram muita cagada lá atrás, os meus avós, meus bisavós, e eles plantaram a coisa errada lá e quem está colhendo hoje sou eu. Deu para entender? Pode ser que seja isso. Marco, como é que não cura isso? Calma. Primeiro você tem que entender a causa. Cada um tem uma causa. Ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo fala assim, que primeiro nós somos um espírito, alma e corpo. Nós não somos corpo, alma e espírito. Deu para entender? Primeiro você tem que entender que você é um ser espiritual. Se você não entender isso, me perdoa, você vai ficar sofrendo pro resto da sua vida. Ou seja, se você é um ser espiritual, você tem que cuidar da tua área espiritual primeiro, depois da tua alma e depois do teu corpo. O corpo, você lembra já aquela frase? Mente sã, corpo são. Não é corpo são, mente sã. Não. É mente sã primeiro. A tua mente, ou seja, a mente é uma das esferas da tua alma. Vontades, desejos, emoções, imaginação, consciência, razão, isso aí é a tua mente? Mas a mente a ciência chama de mente. Aquilo que a Bíblia vem falando há 2.500 anos atrás, alma. A nossa alma, o nosso coração, tem tudo ligação, mais de 900 vezes a palavra coração aparece na Bíblia, né? Provérbios capítulo 4, verso 23 fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles é a fonte da vida. Ou seja, a vida aqui que ele está falando é a vida física, fonte da vida, fonte de uma vida saudável. Ou seja, para que eu tenha uma vida saudável, meu coração tem que estar em paz. Mas essa epigenética ou essas programações que nós também chamamos na ciência, esses bloqueios emocionais, toda a nossa história ela veio carregada de coisas boas e coisas ruins, mas às vezes nós não soubemos resolver as coisas ruins, porque ninguém nunca nos ensinou. E isso causou dentro de nós um buraco, uma ferida emocional, ou uma dor emocional, uma ferida da alma, né, para ir mais fundo ainda. E essas feridas, elas não estão cicatrizadas, é por isso que é como se a ferida estivesse aberta e toda vez você passasse o dedo em cima. E isso causa em você daí a ansiedade ou a depressão. Marco, me dá um exemplo simples. Eu também sou hipnoterapeuta, então existe casos e casos, eu vou dar um exemplo de um só. A mulher, ela entrou em depressão, ela ficou até de cadeira de roda, tá? E aí quando nós fizemos a hipnoterapia com ela, foi descoberto que ela foi mandada embora de um emprego e a partir do momento que ela foi mandada embora, desencadeou a depressão, entendeu não? Desencadeou. A depressão já existia lá dentro. Desencadeou a depressão após ela ter sido mandada embora, porque ela se sentiu rejeitada internamente, tá? Quando nós voltamos na infância dela, ela descobriu que ela era rejeitada pela mãe. Você percebeu? Unificou feridas. Como ela era rejeitada pela mãe, ela se transformou numa pessoa extraordinária, perfeccionista, fodástica. O que ela fez? Ela subiu até um grande degrau de uma empresa, mas quando ela foi mandada embora por uns problemas lá, o sentimento de rejeição, ela falou, eu dei meu sangue por essa empresa e agora eles me meteram o pé na bunda. Esse sentimento de se sentir rejeitado foi lá na alma dela, ou seja, na mente dela, nas programações dela, e juntou com aquela outra lá. Daí o que aconteceu? Explodiu algo dentro dela, causando depressão. Ou seja, se ela não curar essas raízes emocionais, a causa da depressão, ela não cura a depressão. Deu para entender? Ou seja, você tem que estar conectado com o espírito, alma e corpo para que você possa alinhar essas esferas e como uma engrenagem o teu corpo estar são, saudável. Por isso que quando eu falo, você quer buscar a paz interior, a verdadeira felicidade, a alegria, você percebe que você não compra isso porque não é material. Isso é espiritual. A paz que excede o entendimento, a paz de espírito. Se você já ouviu isso, eu tenho certeza que agora você está começando a encaixar os seus fatores. Você fala assim, calma aí então eu tenho que descobrir a raiz emocional, eu tenho que estar em conexão com a minha espiritualidade, com a minha alma, para que meu corpo esteja saudável. Sim, é simples assim. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal, aperte o like, deixe seus comentários, compartilhe com mais pessoas, me siga no Instagram, o Instagram também é marcooliveira.oficial, que lá eu dou muito material para vocês. E aí, que Deus te abençoe,
Pode ter certeza, esse aqui é o primeiro de muitos que vai te libertar da ansiedade e da depressão de uma vez por todas. Até a próxima.